Bom, gente, então vamos revisar alguns conceitos em neurologia. Essa é uma primeira aula, a gente pode depois pegar mais alguns tópicos para discutir. Então, 5 coisas que deveriam ser ditas em neurologia, todo mundo deveria ter conhecimento. Primeira coisa que a gente até discutiu essa semana, sobre o uso de qual medicação usar, na verdade, no tratamento da paralisia de Bell. É uma paralisia, lembro que é idiopática, especula que seja relacionada com herpes simples, mas não se tem prova, né? Então, aqui eu estou pegando a primeira revisão da Cochrane, mostrando que o uso de corticoide, na verdade, é um esquema de corticoide usando uma dose alta, 1 mg por quilo, e depois diminuindo nos dias subsequentes, pela avaliação do grupo Cochrane, mostrou-se ter algum benefício, né? Então, na verdade, o corticoide ele é usado para tratar a paralisia de Bell, enquanto que o tratamento com antivirais, o aciclovir ou os derivados, na verdade, os estudos, as análises também feitas pelo mesmo grupo, mostram que não existe benefício significativo de se tratar a paralisia de Bell com antivirais. Então, portanto, corticoides ok, antivirais não. Lembrando que a paralisia de Bell, na maioria dos casos, ela tem uma evolução totalmente benigna, mas alguns casos podem evoluir para sequelas. E nesses casos, o tratamento de descompressão do nervo facial é discutível, né? Apesar de que a gente indica bastante esse tratamento, as últimas evidências não são suficientes para se mostrar um benefício concreto. Ainda assim, é rotina do neurologista referenciar o paciente para um cirurgião especializado em descompressão do nervo facial quando o paciente evolui de forma não satisfatória. Um outro tópico que eu queria lembrar é que, recentemente, o Comitê Europeu como se fosse o FDA europeu, ele lançou um aviso preconizando cautela quanto à prescrição de derivativos de ergot, no sentido de que elas podem causar alguns efeitos colaterais, né? Dentre eles, o mais importante, fibrose. Então, assim, a gente só lembrar que o uso de ergot é muito comum na nossa prática. A gente tem medicações que são amplamente divulgadas pelos laboratórios, como, por exemplo, o Cefaliv e o Cefalion, entre outras, que elas têm componentes derivados do ergot, de hidroergotamina no caso, né? Tanto um quanto o outro com dihidroergotamina, mas tem outras medicações também. Então, tomar um cuidado especial na prescrição dessas medicações, principalmente para aqueles pacientes que podem fazer abuso da medicação. Tanto, então, os derivados, né, de hidroergotamina, de hidroergotoxina, de hidroergocristina, entre outros, né? Lembrar que não só os analgésicos com ergot, eles, então, têm um risco aumentado de efeitos colaterais importantes, entre eles fibrose, quanto o uso de analgésicos com ou sem ergot, mas analgésicos, né, ou seja, as medicações que a gente tem aqui que tem como componentes de pirona, paracetamol, principalmente, elas estão relacionadas à dor de cabeça que a gente chama de dor de cabeça por abuso de analgésicos, né? No caso, principalmente os analgésicos que eu falei, com ou sem ergot, os triptanos, e em alguns casos opioides eles podem levar, quando a pessoa usa cronicamente, a uma cefaleia rebote, né? Então é uma cefaleia diária praticamente, normalmente com uma intensidade menor do que a intensidade das crises da dor de cabeça original, por exemplo, uma migrânia, mas que é uma dor de cabeça persistente portanto, quando o paciente começa a ter crises frequentes de dor de cabeça, a gente tem que buscar outras alternativas para um tratamento. Um tratamento, por exemplo, profilático com outras medicações, ou mesmo um tratamento com anti-inflamatórios, como, por exemplo, naproxeno, né, que é uma medicação que ela não está ligada a abuso de analgésicos levando a uma cefaleia crônica.
Uma outra coisa que eu queria lembrar é que já se fala há algum tempo em prescrever os inibidores seletivos de recaptação de serotonina para os casos de AVC, né, principalmente os AVCs isquêmicos. E tinha-se uma certa controvérsia se eles tinham algum benefício ou não de serem prescritos após um AVC. E as revisões também do grupo Cochrane mostram que sim, que existe um benefício, portanto, a favor da prescrição deles. Então, as recomendações é que se prescreva um serotoninérgico. Por exemplo, no meu serviço eu costumo prescrever 20 mg de fluoxetina. E lembrar que esse benefício independe do paciente estar ou não deprimido, mas o uso do serotoninérgico parece estar ligado a uma melhora da parte psicomotora do paciente na recuperação de um AVC. Então, eles devem ser prescritos. Essa é uma recomendação, inclusive, mais forte do que a prescrição de estatinas. E estatinas também é um consenso. Quase todo mundo prescreve estatinas após um AVC isquêmico. E, por mais curioso que pareça, quer dizer, os estatinas eles não têm tantos dados a favor do uso no sentido de melhorar o prognóstico dos AVCs. E mesmo assim eles são utilizados em larga escala. Então, se a gente usa eles, por que não usar também um serotoninérgico? Então, fica aí a dica de usar um serotoninérgico quando a gente tiver um quadro de AVC. A quarta coisa que eu queria lembrar é cada vez mais tem estudos, né? Esse aqui é um estudo interessante que saiu recente e vocês podem perceber que foi um estudo feito no Brasil pela Unifesp, né? Que tem um Instituto do Sono, que é um centro de excelência em pesquisa de distúrbios do sono, mostrando que um sono de má qualidade está ligado a um aprendizado ruim nas crianças. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que a gente tem tido muito caso e tem estourado os diagnósticos aí, tem explodido os diagnósticos de TDAH na infância. E a minha recomendação é que quando você tiver um diagnóstico de baixo aprendizado infantil, que cogite-se fazer um estudo do sono na criança. Às vezes a criança não tem tantas queixas, né? Os pais podem notar, ou se os pais não forem tão atentos, eles não podem notar, mas é interessante cogitar se fazer pelo menos um estudo do sono antes da gente tacar um diagnóstico de TDAH, e às vezes a criança simplesmente tem um distúrbio do sono, algo mais simples de ser resolvido. Por último, eu queria lembrar aqui uma tabela que mostra o metabolismo de diferentes drogas antiepiléticas que são usadas largamente em pacientes com epilepsia. E às vezes outros distúrbios, por exemplo, cefaleia, alguns distúrbios psiquiátricos. E quando vocês notam aqui, vocês veem aqui essa sigla aqui, CYP, são drogas que são metabolizadas pelo sistema citocromo P450 do fígado. E é muito comum a gente pegar em pronto-socorro, em posto de saúde, em qualquer consulta, pacientes que estão fazendo associações de duas drogas que são indutoras do citocromo P450. Por exemplo, você pega paciente que tem combinação de fenobarbital e fenitoína, ou fenitoína e carbamazepina, e lembrar que essas drogas aqui, então, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, que são indutoras, e em menor grau a oxcarbazepina também entra nessa classe, elas não deveriam ser combinadas. A gente pega muitas essas combinações. Por que a gente não deve combinar? Porque como ambas vão induzir o metabolismo da mesma via, elas podem competir e nenhuma deixar a outra ter um nível sérico adequado. Então, na verdade, em vez de você estar ajudando o paciente dando duas drogas, você está prejudicando a proteção antiepilética no caso. Ao contrário, a associação do valproato ele é um inibidor da via, então aí sim se usar um inibidor com indutor, por exemplo, valproato com carbamazepina, valproato com fenitoína, aí é uma combinação benéfica. Ou qualquer outra droga que não induza o citocromo P450 mais uma indutora, ok. Mas nunca combinar carbamazepina com fenitoína, carbamazepina com fenobarbital, fenobarbital com fenitoína. A gente tem outras possibilidades de combinação. Aliás, tem várias possibilidades e não justifica combinar essas drogas com tantas outras possibilidades que a gente tem no mercado.
Então é isso, é um resumo de 5 coisas que deveriam ser ditas em neurologia. Depois eu volto com mais vídeos explicativos.